Eu sou o Picareta Psíquico, esse é o Ned Bully, esse aqui é o Quadrinheiros Dissecam e hoje a gente vai dissecar Prometeia do Alan Moore. Então, atendendo a pedidos aí de vocês, a gente vai dissecar hoje o Prometeia. A gente já falou do Alan Moore no Guerra dos Roteiristas, a gente falou bastante da biografia dele, tá aí o link aí embaixo, mas a gente vai retomar alguns pontos interessantes aí da biografia do Alan Moore. O Prometeia é uma obra-prima, né? Talvez um dos trabalhos mais emblemáticos que ele tenha feito. É para quadrinho mainstream, né? Mas é uma coisa muito elaborada, aquela coisa que ele faz, né? Ele se aprofunda bastante. Essa é uma das características do Alan Moore. Quando ele pretendia trabalhar no mainstream, né, que é o caso, ele também era no formato, mas tentando alargar o máximo possível no formato. Aprofundar o máximo. Não é aquela coisa quadrada tal, não, é uma experimentação mesmo, vendo até onde o formato suporta. Aguenta, né? E o Prometeia especificamente é um manual de arte, de ocultismo, de magia e tal. Que é alguma coisa que ele realmente gosta, que ele se aprofundou, e ele resolveu escrever um manual moderno disfarçado de história em quadrinhos. Então, assim, se você quer aprender sobre o ocultismo, é um excelente ponto de início. Assim. Então, só retomando alguns pontos da biografia do Alan Moore, ele não é um autor que vem de um sucesso escolar, ele fugiu da escola, né? Isso é mais ou menos conhecido. Que a gente sempre retomou no vídeo, né? Assim, a via acadêmica ela não é o único meio de acesso ao conhecimento, né? Ela é só uma das formas. O Alan Moore, então, é uma prova disso, né? Ele alcançou esse nível de genialidade sem necessariamente ter passado pela chancela da academia, diferentemente de muitos roteiristas atualmente que vêm de uma história, eles têm formação para isso. Para isso, né? específica. Específico, o Alan Moore não tem. Mas eu acho que o interessante é isso, é mostrar esse jogo que ele tem do mainstream, do autoral, que vai e volta, né? E já falando, para entrar um pouco no contexto editorial do Prometeia, que esse é o momento que o Alan Moore, então, ele decide voltar, né, pro mainstream. O Alan Moore tinha brigado lá com a DC e tal, e aí exatamente naquele momento que os desenhistas saem, montam a Image Comics, aí não tinha roteiro, era só desenho e tal, aí o Rob Liefeld chama o Alan Moore, ele vai escrever Glory, vai escrever alguns títulos, mas aquilo também está meio afundando. E aí o Jim Lee, que também saiu, que montou o Wildstorm e tal, o Alan Moore propõe para o Jim Lee um pacote tão fechado, assim, que é o selo ABC, que é o American Best Comics. Tinham vários títulos, um deles é o Prometeia, mas tem também a Liga Extraordinária, tem também Tom Strong, tem também Top Ten, tem vários títulos, ele escreve todos do Alan Moore, né? É como se fosse um Moore-verso, assim, é um universo dele. Na época nem existia esse conceito. Depois que isso virou... Agora é modinha. Né? Água, né? Mas aí ele propõe isso pro Jim Lee, e o Jim Lee aceita, e aí então ele faz uma o Jim Lee não é louco, né? Você vai falar, não, Paulo Alan Moore. O que acontece? Quando ele começa esse projeto, ele entrega o projeto, começa o projeto, o Jim Lee vende a Wildstorm para DC. Que poderia ter ferrado tudo, porque o Alan Moore era ferrenho crítico e tal. Mas o Alan Moore falou, não, beleza, vamos lá, vamos fazer, tá contratado e tal, a molecada, tá, as equipes criativas estão contratadas, vamos embora. E ele faz e tal. Tem começo, meio e fim, ele já tinha imaginado um final, tal, tanto é que a Prometeia tem 32 números e o arco dela fecha o universo do ABC. É o fim do universo ABC com o fim do arco dela. Então esse é o contexto editorial ali que permitiu essa obra. Mas a ABC, então, ela é um selo dentro da... Dentro de um selo, é um selo dentro da Wildstorm. Bom, quem faz a arte do Prometeia é o Jay Williams III, que é um cara que recentemente acabou aí com o prelúdio do Sandman, também fez Batwoman durante um tempo, escreveu inclusive e desenhou. E o cara é reconhecido, ganhou um monte de prêmio, o cara realmente faz uma coisa diferente no mercado. E ali, naquele momento, ele não era a primeira opção. O Alan Moore queria outras pessoas, mas as pessoas estavam negando o trabalho porque estavam com outras coisas. E aí o Alex Ross falou pro Alan Moore, falou, olha, dá uma olhada no material desse menino. E aí o Alan Moore falou, não, ele é bom, acho que dá conta do recado, vamos lá. Acho que eu vou conseguir tiranizar ele o suficiente. Eu vou conseguir controlá-lo, porque ele está começando agora, aquela coisa do Alan Moore. Ele usa muitas técnicas diferentes durante a série. Ele faz
umas divisões de páginas totalmente fora do padrão. O Alan Moore exige muito, você percebe que ele exige muito, então assim, às vezes tem 3 linhas narrativas diferentes que não se cruzam durante um bom tempo, até que elas se cruzem mais para frente, acontecendo simultaneamente na página. Ele tem que dividir isso em 3 espaços e usar, sem fazer divisão de quadro, porque ele trabalha muito organicamente, então as páginas não têm obrigatoriamente divisão de isso é uma das coisas complicadas no Alan Moore, quer dizer assim, ele tem as ideias dele são muito boas, só que quadrinho é isso, né? Quadrinho é imagem e texto. Então, assim, como que você faz o artista fazer exatamente aquilo que você pensou, sendo que você não dá liberdade para o artista? Então, mas tem uma entrevista do artista, do Jay Williams III, falando sobre essa questão. Ele fala, olha, o Alan Moore é muito exigente e tal, mas ele te dá, dentro das regras que ele impõe, ele te dá um espaço para você criar. E eu acho que é meio que, a gente já falou aí do livro dele, do A Voz do Fogo e tal, é isso, ele define umas regras, às vezes extremamente restritivas, mas isso permite que você, para transpor essas regras, você tem que ser muito mais criativo. Então, acaba... Claro que não é garantido. Não, concordo. Mas acaba tendo a abertura para você... Eu acho que essas regras são ok, mas uma coisa é ele impor essas regras para ele, porque é um processo criativo dele, outra coisa é você impor essa regra para o outro, né? Veja, mas aí tudo bem. Mas se o cara concordou... Caso, ele falou, achei que isso foi legal para o meu trabalho, porque o trabalho cresceu. Beleza. Igual aquela época da sua vida que você tá na merda, e quando você sai, você fala assim, puta, foi difícil na época, mas no final foi bom porque... O cara que faz a arte final, que é o Mick Gray, ele já tinha trabalhado com o Williams III antes, porque ele tinha feito uma série, tinha dado Chase para DC, e esse cara já trabalhava com ele, então é meio que a equipe dele já. E o cara que faz as letras, o Todd Klein, ele que propunha as capas. Então isso também é interessante, assim, a equipe tem uma sinergia bacana. Então ele propunha assim, fazer uma capa baseada num filme de ficção científica B, ou num pulp dos anos 40, e as capas também são do John Williams. São todos do John Williams, mas quem propunha a temática da capa era mais um cara para ficar cagando regra. Ele gosta, né? Ele gosta de alguém dando ordem. Assim. Mas o resultado é incrível. Tem algumas sequências, inclusive, por exemplo, de páginas duplas com looping de texto e imagem, que você fica preso na página. Você entra na página e vai lendo aquilo, e você, assim, os próprios personagens estão, no contexto da narrativa, presos naquela página, tentando sair, e você também está preso. É muito bom. É incrível o que ele faz. Bom, o que é a história? Dá para dividir, dá para separar em algumas partes. Assim. O pano de fundo da história é a virada do milênio. A história começa a ser publicada em 99, então tem a virada do milênio. A Prometeia é um personagem que é da imaginação, existe lá o reino da imatéria, que é o reino da imaginação, e ela foi criada. Então, aparece na primeira edição uma história real lá de um cara em Alexandria, no ano 400 depois de Cristo, e aí ele é assassinado por uma horda de cristãos, e a filha dele escapa, ele ajuda a filha a escapar, e a filha dele é a Prometeia. Nesse momento aparece 2 deuses, o Hermes lá e tal, e pegam ela e falam assim, venha para a imatéria e você vai deixar de ser um ser e vai ser uma ideia. Esse é o conceito básico da personagem. Quem que é a Prometeia? Ela é uma ideia. Essa coisa de uma ideia ter existência autônoma, tá, uma coisa do ocultismo, e é uma ideia também que o Alan Moore usa, mas veja, tem gente que acha que é uma ideia do Alan Moore, não. É uma ideia que vem da tradição ocultista, lá dos estudos de magia que ele tem, e o Grant Morrison, por também se estudar de magia, utiliza essa mesma ideia. Tem gente que acha que o Grant Morrison copiou isso do Alan Moore. Não é que... Ele viu isso em vários lugares, inclusive no Alan Moore. Ok, mas não quer dizer que não é uma cópia do Alan Moore obrigatoriamente. É uma coisa que já existe. Que existia antes do Alan Moore. Aí no século XIX, no século XX, tem alguns autores de ficção, de romance, depois de pulp, depois que resgatam essa ideia, como se a ideia atingisse eles. E quando eles começam a escrever sobre a Prometeia, eles se transformam no personagem. Então tem mulheres e homens, inclusive, que se transformam na personagem, e aí a personagem passa a existir no mundo real, e ela é uma super-heroína e tal. Nesse momento da história, tem uma nova humana que está fazendo uma pesquisa para a faculdade sobre a Prometeia, e aí, ao fazer essa pesquisa, ela invoca a personagem e ela passa a ser o novo avatar da Prometeia. Essa é a premissa do primeiro
capítulo da E história. aí, a Prometeia é a Mulher Maravilha? Então, ela obviamente é inspirada em deusas e arquétipos que são a mesma inspiração para a Mulher Maravilha. Então tem a mesma origem. Né? O que ele vai fazer? Então isso seria a premissa básica. Já fica claro também no começo que a Prometeia vem para trazer o apocalipse e o fim do mundo, que ele aproveita esse gancho para encerrar o universo, o fim do ABC. Mas o que ele chama de apocalipse e fim do mundo, na verdade, não é o fim, é um recomeço. Isso também fica claro na história. E tal. Então isso, digamos assim, é o esqueletão básico. O que ele vai fazer durante a história? Ele vai usar a história para falar sobre vários aspectos da magia e comparar religiões e tal. Então, quais são as 3, talvez, características principais dessa segunda nível de narrativa? Num determinado momento, no início da trama, quando ela ainda está aprendendo quem ela é e tal, ela vai fazer aquela saga do herói clássico, então ela vai lá em busca. Mas todo e aí o aparece herói que a gente fala em tudo. Se você não conhece, qualquer palestra dá uma procurada aí que a gente já falou 200 vezes. Ela vai ter um mentor que vai ensinar, bom. Nessa trajetória, ela tem um cajado, que é o cajado do Hermes, que é o caduceu. O caduceu tem 2 serpentes que se cruzam, e aí ela tem um momento em que ela pergunta para a serpente sobre magia, e as serpentes então resolvem explicar para ela qual é o significado das cartas do tarô. E aí você tem uma aula de tarô ali. É um capítulo específico, você tem uma aula de tarô. Esse capítulo, por exemplo, criou uma polêmica quando foi lançado originalmente, porque as pessoas estavam achando que o Alan Moore estava fazendo proselitismo, estava divulgando a religião dele. Não deixa de ser. Não deixa de ser, realmente. E aí teve uma polêmica, não sei o quê, mas é interessante também se você entrar na internet e procurar grupos de tarô que as pessoas usam o quadrinho do Prometeia para dar aula de tarô. Para iniciar pessoas que querem conhecer o tarô, para entender a sequência, o que significam os arcanos, quais as leituras possíveis. Olha então, só, Alan Moore, professor. Professor de tarô. Por quadrinho. O cara é bom. Outra sequência interessante, por exemplo, um desses mentores que ajuda a Prometeia é um mago, que já é um mago velho e tal. E aí a menina, que é a Avatar, a Sophie, ela vai até o cara para aprender. E aí o cara fala o seguinte: não, tudo bem, mas não vai ser de graça. Aí ela fala: mas o que você quer? Eu falo: quero sexo. E aí ela falou: não, mas não é com você, eu quero sexo com a Prometeia. Aí ela fala com a Prometeia fala: não, isso, tranquilo, você tá... Aí tem a cena um quadrinho, uma das edições é essa cena. Então ela vai até a casa do cara só que aí o cara ele pratica tantra e aí ele vai explicar para ela, dentro da visão mística e do ocultismo e do tantra, o que significa o sexo. Então cada coisa tem um símbolo, é simbólica. É muito bom também, é muito bem desenhado e muito bem construído esse arco. Depois que acontece a história do tarô e tal, tem uma sequência de vários que vai falar da árvore da vida, que é dentro do ocultismo judaico, da Cabala, né? Tem essa coisa da árvore da vida, que são 32, de novo, 32 é um número fechado, que são os 10 planetas, mais 22 passagens entre esses 10 planetas, isso dá 32. Esses planetas eles saem da matéria, vão para a imatéria, e daí de lá eles vão para outros reinos, digamos assim, cada reino chegando cada vez mais próximo do conceito amplo, que é o último reino, que seria o conceito de Deus, né? E é interessante que como é que chama aquele restolho lá dos invisíveis? O The Filth. A organização inimiga, eu esqueci o nome agora, mas tem isso que é o Sefirot, né, que seria o caminho para Deus, mas você tem o contrário. E aí os inimigos é o contrário, o espelhamento dele. Então, aí ela vai passar por todas essas esferas, essas 10 esferas, fazendo os caminhos e tal. Uma curiosidade muito interessante, o desenhista também numa entrevista, o Williams III, disse que quando o Alan Moore estava escrevendo um capítulo específico lá, porque tem uma das passagens, ela passa por um espaço negativo, digamos assim. E aí esse espaço negativo, que seria a representação de um 11º
estação que não existe mais, então é uma estação oculta. E aí existe uma analogia, por exemplo, entre Júpiter e Marte tem um cinturão, isso é real, tem um cinturão de asteroides que existe a hipótese de que era um planeta que agora... Então esse planeta que ficou oculto, que foi destruído e tal, na árvore da vida ele estaria representado ali. Então é quase que um salto pro abismo. O Moore escreveu esse capítulo e aí ele ligou pro William III e falou, quando eu escrevi isso aqui eu passei meio mal, tal, porque você se conecta com essas energias, então só estou te avisando para você, né, prestar atenção. Aí o Williams fala, na entrevista ele fala que quando ele estava desenhando, quando ele chegou na página dupla, que é o momento mais aprofundado desse salto ao abismo, ele começou a sentir dores no peito, que ele teve que parar e ir para o médico, e o médico falou que ele teve um pequeno ataque cardíaco. Olha o nível do negócio. Aí ele pegou e passou pro arte finalista, e o arte finalista falou que a família inteira dele, quando ele estava finalizando a arte do cara daquele capítulo, a família teve uma briga lá, teve um clima pesado pra caramba. Então, olha só o nível do negócio, é muito interessante. E aí, você passou mal quando você leu? A primeira vez que eu li, eu passei mal. A segunda já não, porque eu já sabia dessa história e tal, mas a primeira vez que eu li, eu passei mal. Mais uma coisinha interessante que tem no roteiro, e aí a primeira coisa que a nova Prometeia faz é reencontrar essas outras Prometeias, e aí elas vão dando dicas, cada uma vai falando de um aspecto da heroína. Nesse momento, uma delas mora num lugar que chama High Brasil. High Brasil, para quem não conhece, isso é uma coisa até meio conhecida. Assim. Os vikings, os druidas, os celtas, tal, eles tinham essa terra como se fosse uma terra, um paraíso. Eles nos mapas do ano 1000 e tal, se encontra esse tipo, é como se fosse uma ilha que fica no sentido que ficaria no sentido onde está realmente o Brasil, e chamava High Brasil. E a gente tem aquela ideia de que o Brasil vem de brasa, do pau-brasil, né? Da cor de brasa que tem. Mas pode ser por isso. Mas tem essa, quer dizer, é como se eles soubessem que tem uma terra ali, que era aqui, que chamava Brasília. Já tinha dado a gente que vive aqui, com certeza a gente sabe que não é aqui, né? Eles falaram que era o paraíso, né? Bom, e uma última curiosidade, a gente não está contando muito o roteiro, porque eu acho que tem que ler. Eu acho que essas coisas assim, eu acho que o que a gente faz aqui, tem algumas obras que são mais fáceis e a gente pode contar apenas a história. Uma obra rica como Prometeia, acho que não é o caso de ficar contando a história, mas eu acho que é mostrar algumas coisas que quando você for ler, para você prestar atenção e ficar atento em algumas coisas. Acho que essa é a função quando a gente faz aqui no Disseca uma obra tão rica quanto Prometeia. Então, uma última coisa que está ali e que meio passou despercebido, mas eu achei bastante interessante. Nesse episódio que as serpentes do Caduceu contam para Prometeia o que significam todas as 22 cartas do tarô, a primeira carta é a carta do bobo, que é quando o cara dá um salto no abismo para começar um processo, como se fosse o Big Bang e tal. E aí no final você termina o ciclo e aí recomeça, o ciclo recomeça. Então recomeça de novo com o bobo dando um salto no abismo e assim vai. As serpentes do Caduceu dizem para ela que esse salto no abismo que o bobo dá, porque eles estão contando a história da humanidade, eles vão mostrando historicamente a história do universo, a formação do universo, depois a história da humanidade e depois a história do século XX até chegar onde ela está. O próximo passo vai acontecer em 2017. Eles falam isso literalmente. Loucos da internet, então, que vira e mexe a gente descobre novas datas para o fim do mundo. Ainda tem mais um. É uma boa data. E a gente vai saber. Tá meio longe. É uma previsão do Alan Moore, então. Vocês que acham que o Alan Moore é um gênio, 2017 é uma boa data aí para se trabalhar. Em breve saberemos. Bom, qual que é a importância? É conhecida e reconhecida como uma das obras mais importantes do Alan Moore. Ganhou vários Eisner, né? Assim, tanto da arte quanto do roteiro e tal. Por exemplo, o Watchmen e V de Vingança são claramente posicionamentos políticos do Alan Moore. Nessa história do Prometeia também tem algumas questões, porque ele tem lá a cidade, ele vai mostrar heróis também, né, bem caricatos de quadrinhos e tal, mas ele está fazendo um manual de ocultismo. Então, ele teve essa intenção mesmo. Então, por isso, por ser um manual de ocultismo, e por ter um final, o final não é um final deprê, não é um final
é um final para cima, é um final de redenção e tal, que é o que ele acredita, né? A religião dele que ele segue é isso, é que todo mundo está conectado com a natureza e tal. Então ele conseguiu passar isso no quadrinho. Então se você quer entender a cabeça do Alan Moore, se você quer entender a cabeça política dele, é óbvio, ver é ótimo, entender como ele vê o mundo. Agora, se você quer entender como ele entende o universo de uma forma ampla, você tem que ler Prometeia. É isso, para entender a cabeça do cara. Eu não sei se dá para entender a cabeça do Alan Moore, eu acho que você chega perto, não precisa entender. Acho que ou você pode até pirar junto com ele. O que é mais provável. A Prometeia foi publicada aqui naquela Pixel Media. A Pixel fechou, parou de publicar e aí parou de publicar a Prometeia. Mas agora está sendo a Panini relançou recentemente o volume, lançou em formato fechado. Dizem que é formato absolute, mas não é, porque você pega um formato absolute americano e compara com o daqui, não é igual, mas então ele lançou. A expectativa é que lance até o final, não se sabe se vai lançar, o quanto tempo vai demorar. São 5 livros, né? Eles lançaram o primeiro livro, são 5 livros, então vamos ver. Se você comprou o volume 1, vamos ficar na expectativa se a Panini vai entregar até o final. Em quanto tempo ela fará isso? Quantos anos demora? Em quantos anos fará isso? Se em 2017 acabar tudo, pode ser que você não consiga ler o final. Boa. Então é isso aí, galera. Essa foi o Quadrinhos do Século Prometeia. Se vocês tiverem comentários, dúvidas, escrevam aí embaixo. Curtam o canal, compartilhem, divulguem aí a palavra dos quadrinheiros pelas redes sociais. Estamos no Facebook, tem o blog. É isso aí. E até a próxima.